mas uma lembrança tradicional. Não existia a palavra de Deus ao pé da letra. Era um contexto tradicional. Porque diz aqui, ó, 7. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas tinha que olhar. Todos aqueles números 21 que era mordido e olhava para o ícone, era curado por Deus. Era salvo por Deus. Aí diz aqui, ó, mas por vós, Senhor, que sou o Salvador de todos. Se a gente for lá para frente, para o capítulo, para o versículo 11, diz, eram picados para que se lembrasse de vossas palavras. Essas palavras aqui, era a palavra de Deus escrita? Não. Era o quê? Palavra oral. Palavra oral. Não era palavra de Deus, Bíblia. Isso é protestante, é um pensamento deturpado. Ah, a palavra de Deus se referindo à palavra escrita que cura. Não. Não foi uma erva nem algum guento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Veja só, uma tradução diz assim, mas ele se lembrava de tuas ordens e eram curados. Para que nós não venhamos entender um verso como esse que está se referindo, dando ênfase à sola escritura. Não, isso não está dando ênfase à sola escritura. Então cuidado com católicos com o que estão ensinando. Porque a Bíblia é clara, no texto original, no texto onde traz o centro do 21 do Êxodo. Números 21, perdão. E quem se voltava para ela, quem olhava, quando era mordido, olhava para a serpente, Deus salvava. É o ícone que aponta para Deus. Então precisa ter muito cuidado com isso. Certo? E a questão dos anjos está bem explicado lá. Não existe uma explicação perfeita como essa, o vídeo que eu abordei dos anjos. Muito bem. Católicos e protestantes. Protestante ataca com esse texto, católico defende. De um canto de outro. Mas será que realmente esse texto fala dos santos? Se você pega o versículo 3, onde está o centro da coisa, diz, não terás, aqui ó, não terás outros deuses. Hoje eu vou dar o nome dos deuses. Desses deuses aqui. O povo tinha, aqui é o Êxodo, o povo tinha saído do Egito. E eles traziam no coração deles a fé dos egípcios. Eles aprenderam no Egito. E logo que Deus fez com que passasse pelo Mar Vermelho, eles abrissem o olho e prestassem atenção no que eles iam fazer. O que eles fizeram? Já fizeram logo um bezerro quando saíram do Egito. No Monte Moriá. Já fizeram logo no pé do Monte Sinai. Já fizeram logo um bezerro e declararam Deus. Mais tarde, Números vai dizer que eles se recordavam das cebolas do Egito, dos pepinos do Egito. Então Deus já dá logo isso aqui, proibindo a eles. Não terás, verso 3, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses ante a minha face. Eu vou dar o nome dos deuses. Preste atenção. Nós vamos ver um por um. Verso 4. Vamos lá. Aqui, ó. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma, nem semelhança do que está em cima no céu. Espera aí, céu. Se nós formos pegar o céu lá do capítulo 4, do Deuteronômio, do que está em cima no céu, versículo 19. Quando levantares os olhos para o céu e veres ao céu, a lua, as estrelas, aqui está falando da astrologia. Está falando dos deuses pagãos, Júpiter, do deus Sol, a deusa Lua, né? Os astros. Mas será que esse texto realmente não farás do que há em cima no céu? Né? Nem imagem, veja que a imagem está de verde, olha só, verde escuro. Imagem e figura alguma semelhança do que está em cima no céu. Deus era contraditório. No capítulo 20, ele proibia imagem do que está em cima no céu, glória. Se fosse o céu, glória, como católicos e protestantes entendem nesse texto. Fosse o céu, glória, Deus teria
estaria contrariando o que ele falou aqui, quando ele disse no capítulo 25, mais para frente, passando 3 folhas, verso 18, farás 2 imagens de 2 querubins para colocar na Arca da Aliança? Deus seria contraditório? Não. O que Deus está proibindo aqui a esses judeus recém-saídos do Egito é os deuses egípcios. Os egípcios adoravam, nessa época, 18 deuses. Há 18 deuses. Eu vou mostrar para você. Lembra aí. Primeiro, céu. Vamos ver os nomes. Eles adoravam 5 deuses do céu. Os egípcios. Eles adoravam, preste atenção. Eu vou dar a explicação ao pé da letra para nunca mais ninguém te enrolar nisso aqui. No céu existia 5 deuses. Eu vou trazer os deuses mais relevante, mais adorado, mais buscado na fé egípcia. Você sabe que existia 3 mitologias. A egípcia, a grega, Zeus era o rei dos deuses na mitologia grega, e a romana, antiga, pagã. Então, existiam esses 3. Então, isso é algo da mitologia egípcia. Primeiro, Deus do céu. O primeiro Deus do céu, na fé egípcia, aqui, que Deus está proibindo, entre os 5 deuses mais poderosos na mitologia egípcia, era Horus. Horus era o deus mandatário. Horus era o deus, veja, um dos deuses, vou mostrar 5. Os 5 deuses mais adorados na época que o povo estava no Egito, pelos egípcios. Horus era um deus restaurador da ordem, deus da luz e do céu. Ele era o restaurador, o controlador da balança e do tempo, de todas as coisas. Horus, um deus adorado, que os judeus viram eles prestar culto e adorar no Egito. Se você buscar a imagem no Google de Horus, você vai ver a imagem de Horus. Muitas das vezes, corpo humano, cabeça de chacal, cabeça de cobra, cabeça de alguma coisa, tá? Por isso que você está vendo aí na capa desse vídeo, alguns deles, esses que vocês estão vendo aí na capa do vídeo, são os mais adorados. O segundo deus do céu adorado pelos egípcios era Amon. Amon era o deus do ar e do sol, que controlava para que a terra desse seus frutos e controlava a questão de a hora do sol, a hora da chuva, a hora do tempo. Estou mostrando 2 deuses do céu, que Deus fala aqui no verso 3, não terás outros deuses ante a minha face. Deus não diz não terás outros santos. Não diz. Deus diz não terás outros deuses, protestante. Aprenda de uma vez por todas. Eu já mostrei 2 deuses do céu, adorados pelos egípcios, que esses judeus que Deus está proibindo aqui, seu povo, para que eles não fizessem. Mas eles fizeram bezerro de ouro. Eles fizeram dos deuses egípcios. Eles aprenderam no Egito. Eis o nosso Deus, quando fizeram o bezerro de ouro, trocaram a identidade do bezerro, não deixou de ser bezerro e tornou-se um Deus em minúsculo, e disse, eis o nosso Deus que nos tirou do Egito. Meus irmãos, o terceiro Deus do céu, são os 5 que eles adoravam na época em que os israelitas estavam lá no Egito, era Khonson. Khonson era um deus, o deus da lua. O deus que muitas das vezes precisavam da lua e dizem, tá a doutrina de cada um, tá? A doutrina de cada um, pode buscar no Google a doutrina de cada um desses deuses e você vai ver, certo? O Khonson, quando eles precisavam da luz da noite e as nuvens tampavam a luz da lua, segundo na crença deles, era porque Khonson estava com raiva daquele povo, dos egípcios. Então eles tinham que queimar incenso, eles tinham que invocá-lo, eles tinham que adorá-lo, eles tinham que fazer oferendas, fazer sacrifícios para Khonson, porque Khonson não estava permitindo que a lua iluminasse a terra. Veja, isso é os deuses da mitologia egípcia. E que tudo isso, os judeus, o povo de Deus, tinha aprendido e visto com seus próprios olhos lá, durante os 400 e poucos anos aprisionado no Egito. Muito bem.
Vamos lá. Já mostrei Horus, já mostrei Amon e Khonson. Vamos para o quarto deus do céu egípcio, Mut. Mut era a deusa mãe, que se fundiu com Ator, outra deusa mãe, que era responsável pelas almas. Aí está. Mut se fundiu a Ator, outra deusa, para ficar mais poderosa. Veja, Deus está dizendo aqui. A Bíblia é clara. Para não fazer figura desses deuses. Veja, nem imagem, nem figura desses deuses em cima do céu. Que eram os mais adorados. O quinto deus, para nós fecharmos os deuses do céu, o termo céu aqui, céu. O livro da sabedoria, ela fala em 13 tipos de idolatria. O livro da sabedoria, ele começa no capítulo 11, tá? Ele começa no capítulo 11 a falar da idolatria. Ele fala de toda a idolatria egípcia. De toda a idolatria egípcia. Certo, meus irmãos? Vamos lá. O quinto deus, para fechar o termo céu, que eram os 5 que eles adoravam do céu, Zeb, deusa do céu. Deusa do céu. Deusa do céu. Bom, eu não coloquei porque foram muitos. O que é essa deusa, o seu significado. Cada deusa tinha um significado. Deus da mitologia egípcia. Da crença egípcia, tá? Da crença egípcia. Muito bem. Então nós vimos aí, eu mostrei para vocês os deuses do céu. E agora eu vou mostrar para vocês o segundo. Os 5 deuses. Esses eram os 5 deuses mais adorados. E sem falar que existia Horus também. Certo? Horus. Horus era o controlador das almas dos mortos. Horus. Deus egípcio. Muito adorado naquela época também. Veja só. Logo depois que eu mostrei aqui os 5 deuses adorados pelos egípcios, e que o povo de Deus precisava ter cuidado com esses deuses, logo vem nem do que há embaixo, na terra. Na terra eram 7. Os 7 deuses mais adorados, mais invocados em todo o Egito. Entre eles, o primeiro deus da terra adorado era Osíris. Osíris, deus da terra, trazia o controle da ordem do mundo. Lembra que São Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 11, né? A partir do versículo 10, a nossa luta não é contra seres de carne e de sangue, mas contra os principais e potestades, os espíritos do mal espalhados nos ares. Né? Então esse Deus, Osíris, ele ficava entre o céu e o céu e as nuvens. Um Deus do céu, chamado Osíris. São 7. Veja que eu estou mostrando agora terra. Já mostrei 5 do céu. Estou mostrando agora 7 da terra. Vou mostrar. Segundo Deus era Sé. Sé tomou o lugar do irmão Osíris e passou a ser adorado. Veja que eu estou mostrando para vocês, meus irmãos, ao pé da letra, sem mimimi, sem chororô, de que realmente isso aqui está falando. Está falando dos deuses egípcios. Era a única coisa que o povo de Deus sabia, era o que eles conviveram, viram e aprenderam no Egito. Certo? Não era outra coisa a não ser o que eles viram e aprenderam no Egito.
terceiro deus, egípcios da terra. Você está vendo agora os deuses da terra. Os ídolos da terra. Era Sete. Terceiro deus era o deus do deserto e das tempestades e do caos e da escuridão. Sete. Aí está. E o quarto deus que eu tinha falado para vocês, quarto deus da terra que eu tinha falado para vocês no início do vídeo é Anubis, ou Danubis, em outras línguas foram chamados de Danubis ou Anubis. O quarto deus da terra. Quarto deuses da terra, dos deuses egípcios. Ele era o deus que mumificava os mortos e era o guardião dos cemitérios, aliás, dos cemitérios, mas era emitério, né? Não, na Roma antiga chamada de cemitérios, dos cemitérios. Então Danúbio era o deus da mumificação dos mortos, era o guardião dos cemitérios. Danúbio, o quarto deus da terra, mais adorado pelos egípcios, do qual Deus está proibindo aqui. Já mostrei. Esse vídeo é um oferecimento do nosso irmão Lucrécio. Lucrécio pediu esse vídeo e eu estou fazendo esse vídeo. Às vezes, os irmãos pedem um vídeo. Quando eu não trouxe esse vídeo, já há muito tempo, eu vou e gravo o vídeo, tá? Ele pediu. Então aí meu irmão amigo inscrito no canal, Lucrécio, pediu para que eu pudesse dar o nome desses deuses, eu estou dando, certo? Entre todos eram 18, mas eram divididos, céu, terra e mar. Eram poucos os do mar, mas vamos trazer. Era 3 mais adorados daquela época no mar, vou trazer também, certo? Nós estamos trazendo agora da terra, nós já vimos o quarto deus Danúbio. O quinto deus, em minúsculo, dos egípcios, que Deus proíbe aqui no Êxodo 20, verso 3 a 5, era o deus Ram. Ram era o deus do sol e da terra, e construtor das pirâmides e da ressurreição dos faraós. O deus Ram. Veja, cada coisa no Egito, eles tinham um deus para aquilo, uma invenção, uma criação. Porque realmente isso existiu? Não, nunca existiu. É como os deuses da mitologia grega. Zeus, Hermes, Atenas, Poseidon. Nunca existiu, só na cabeça da criação dessas pessoas. É que nem o protestantismo, fundar a igreja, é só na cabeça deles, porque Jesus já fundou a igreja. Não necessita de fundar a igreja nenhuma. Por isso tornam-se falsos mestres, falsos messias. Nós já vimos aqui o quarto deus Ram. São os 7 da terra. O sexto deus era exatamente Ratô. Ratô, a deusa rainha do céu e da terra, mas que ficava no controle da terra, protetora das grávidas. A deusa Ratô, ou Ator, H-A, né? Não sei se pronuncia Ratô ou Ator, mas parece que é Hathor, a deusa rainha das grávidas. Né? Então veja, eu estou mostrando, já mostrei o sexto, são 7 deuses, só mostrei 5 do céu, que Deus proíbe a eles cultuar e fazer imagem desses deuses. Estou mostrando 7 da terra. O sétimo era Sekhmet. Sekhmet, deusa guardiã e da medicina e da saúde. Shekinah era a deusa guardiã da saúde e da medicina, das curas, daquilo que os magos egípcios desenvolviam. Hoje nós conhecemos como curandeiros, benzedeiras. Então ela era a deusa das benzedeiras, dos benzedeiros, dos magos, dos feiticeiros, né? O protetor dos feiticeiros. Né? Como nós vemos hoje o Espiritismo, faz quase a mesma coisa com Iemanjá, com Preto Velho, né? Semelhante a isso. Então mostrei 7 deuses até agora, explicando do céu,
Mostrei os 5 deuses que Deus proíbe do céu, que era na mitologia egípcia, idólatra. Mostrei os 7 deuses da terra egípcios. E agora vou mostrar o que Deus diz, nem do que há nas águas embaixo da terra, ou seja, no mar. No mar e em qualquer rio, né? No mar eram 3. Veja, 5 no céu, já aparece aqui, céu, 5 no céu, 7 na terra e 3 no mar. É matando a cobra e mostrando o pau. Então nós estamos vendo. Se nós pegarmos aqui, nós já vimos da terra. Deus disse aqui na terra, no Deuteronômio, capítulo 4, a partir do versículo 16. Guardai, pois, de fabricar alguma imagem que representa qualquer coisa, figura de homem ou mulher, ou de algum animal que se arrasta sobre a terra, ou algum pássaro que voa nos céus, ou de algum réptil que se arrasta. Veja, réptil que se arrasta sobre a terra. Ou de algum peixe que vive nas águas, no mar, as águas, na terra, aqui, ó, as águas. Então veja, nós vamos ver, o livro da sabedoria enfatiza muito bem sobre isso. Porque o livro da sabedoria apresenta 13 tipos de idolatria egípcia. Eles adoravam, naquela época, 18 deuses. 18 deuses egípcios. Muito bem. Eu estou trazendo os mais relevantes de que tinha um foco como do céu, da terra e do mar. Primeiro deus do mar, das águas, aliás, adorado pelos egípcios como um deus e senhor, era Sobek. Sobek era um deus crocodilo do Nilo, o deus da divinização das águas. Então as águas se tornaram... Meus irmãos, o livro da sabedoria ele fala do que há no Egito. Do capítulo 11, mais ou menos, ao capítulo... Acho que... mais ou menos capítulo 14. Do 11 ao 14, é todo ele falando em idolatria. Ele relata 13 tipos de idolatria. E a Igreja Católica ensina que existe 13 tipos de idolatria. Veja, chamam a Igreja de idólatra, a Igreja ensina que existe 13 tipos de idolatria. Para os protestantes é só uma imagem, é ídolo e pronto. Só tem um tipo de idolatria. Enquanto... são contrárias à Sagrada Escritura e à tradição. A Sagrada Escritura diz que existem 13 tipos de idolatria. Então, Sobek era o deus crocodilo. O crocodilo, esse crocodilo aqui, ele tornou-se tão famoso que em algumas mitologias passaram a chamá-lo de Leviatã. Alguns historiadores e exegetas chegam a dizer que aquele dragão que Daniel destruiu no capítulo 14 era uma réplica, ou seja, era um crocodilo gigante que ele faz as bolas de pelo com breu, uma espécie de mato venenoso, e ele lança na boca do crocodilo, do ídolo. Era uma espécie de crocodilo gigante. Eles adoravam os crocodilos em homenagem a Sobek do Egito, o deus crocodilo que benzia as águas, que as águas ficavam santas. Então o livro da sabedoria diz, aquele que adorava, Deus mandou as pragas. Você vê que as águas do mar tornaram-se sangue no Egito. E Sobek, o deus deles, que eles clamaram para que Sobek abençoasse as águas, todo peixe morrendo, as águas tornaram-se sangue numa das pragas egípcias, e Sobek não pôde fazer nada porque Sobek não existe. Não existe. E ponto. Eu estou mostrando os deuses das águas. Que Deus diz, ó. Aqui, ó. Cuidado, aí, ó. Fazer. Eram os deuses das águas egípcios. Segundo deus egípcio, que eles adoravam das águas, era Uraeus. Uraeus era a serpente das águas. Uraeus controlava, segundo a mitologia, Uraeus, quando uma pessoa não sabia nadar e caía nas águas, Uraeus ia, como era seu servo, seu sacerdote,
seu adorador, essa serpente ia e tirava da água para que a pessoa não morresse. E se alguma pessoa não prestava culto a Uraeus, Uraeus ia e pegava essa pessoa e matava afogado nas águas. A vingança dos deuses. Só na cabeça de pessoas que não temem ao único e verdadeiro Deus. Veja só. O terceiro deus das águas era Con. Con, deus das águas. Con era o deus das águas. Segundo alguns relatos, depois você pode ver isso no Google, mas já vi outros relatos de explicação sobre esse deus das águas, que esse deus era o deus da sede, não é? O deus da sede, o deus das águas, o deus que... Lembra daqueles 7 anos José do Egito, de seca no Egito, né? Então o que era que eles faziam? Eles clamavam para esse deus, o deus das águas, chamado Can, deus das águas. E tem a questão do Leviatã. Eu já trouxe há um ano atrás o Leviatã, mostrando na Bíblia aqui, nesse canal. Não é no canal do ex-protestante, pode ser, do ex-protestante Fábio Pentecostes. Pode ser que esse vídeo eu coloque também no Tradição Católica. Então, no canal do ex-protestante Fábio Pentecostes tem falando sobre o Leviatã dentro da Sagrada Escritura. Que pode ter nascido disso aí. Ter nascido de Sobek, o deus crocodilo. Que depois vai para outras línguas. Para outras línguas, né? E em outras línguas ele acaba sendo chamado de outro nome. Acabam trocando o nome de Sobek, o deus crocodilo do Nilo. Tá aí, meus irmãos. A pedido do nosso irmão Lucrécio, não é? Aqui os meus créditos para ele, inscrito no nosso canal, pediu que eu trouxesse, que eu mostrasse o nome desses deuses que o Êxodo 20, verso 3 a 5 proíbe. Tá aí, esses deuses que tudo eu falei para você, Deus disse: cuidado não fazer nenhuma imagem deles, nem alguma figura, alguma semelhança, né, deles, ó. Aqui, ó, céu, terra e mar, águas. Não te prostrarás diante desses deuses. Vocês viram eu ler aqui santos? Não. Deuses é uma coisa, santos é outra. Sede santos porque eu, teu Deus, sou santo. Por isso diz o capítulo 12 de Hebreus, versículo 23. Deus juiz das almas dos santos que chegaram à perfeição. Dos santos. Pedro diz, sede santos como eu também. Pedro, citando uma passagem veterotestamentária do Deuteronômio, que Deus falou, disse, por isso o Senhor disse, sede santo porque eu, teu Deus, sou santo. Tá aí. Mais uma vez quero dizer aqui, não ensino, mais uma vez eu quero enfatizar uma coisa, não ensino o que está em rodapé de Bíblia. Muitas das vezes o rodapé das Bíblias são contraditórios ao texto sagrado. Se você pegar a Bíblia Ave Maria de Estudos, quando fala nos 7 anjos do Apocalipse que viviam na presença de Deus. E se você vê, são arcanjos. Existe 7 arcanjos. Porque no livro de Tobias, São Rafael diz, eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que vivemos na presença de Deus. Então são aqueles 7 do Apocalipse. Eles são os 7 arcanjos. Então os 7 anjos, eles têm as 7 taças, as 7 pragas, e assim vai. Não é? Então, são arcanjos. Nós conhecemos o nome de 3. São Rafael, São Miguel e São Gabriel. Existem outros 4. A Bíblia de Estudo da Ave Maria dá o nome aos outros 4. É heresia. Porque a Bíblia, a igreja, aliás, não dá o nome aos outros 4. Por exemplo, eu pegar o livro, a carta dos Hebreus, e eu dizer que foi Apolo, apesar de que teve uma época da igreja que ficaram bem balançado, e chegou-se a acreditar que tinha sido Apolo, depois passou-se a acreditar que foi Paulo, depois a igreja diz, não sabemos quem escreveu. Então o sujeito chega, carta de São Paulo aos Hebreus, já está mentindo. Porque São Paulo, a igreja, não deu um veredito dizendo quem. A igreja disse, ninguém sabe quem escreveu a carta aos Hebreus. Então não adianta dizer que foi São Paulo, que foi São João Batista, que foi Papa fulano de tal, que foi apóstolo não sei de quem, porque se a igreja não diz quem foi que escreveu, muito menos eu e tu vamos dizer. O que não pode dizer é aquilo que a igreja não disse. Então existem muitos católicos indo por rodapé de Bíblia, ensinando coisas que a igreja não disse. Entende? Por exemplo, se nós pegarmos no rodapé das Bíblias,
2 Reis 18, 4. Quando o rei destruiu, a Bíblia é clara. A Bíblia diz que o rei destruiu a serpente feita por Moisés. Moisés não fez duas, só fez uma. Números capítulo 21. Se você pegar o rodapé das Bíblias, vai dizer que ali, aquela serpente era outra feita por Moisés. Alguns rodapés das Bíblias. Uma grande maioria delas, viu? Quero citar aqui Jerusalém, Peregrino e outras. Dizendo que era outra serpente. Mas o contexto bíblico é claro. A serpente que Moisés tinha construído, lá do Números 21. Eles trocaram dentro dela para Neustã. E eles tinham tornado ela a serpente. Já não era mais serpente, era uma deusa chamada Neustã. Deusa da fertilidade. Deusa da fertilidade, Neustã. Por isso que o rei destruiu. É quando um ícone deixa de ser ícone e passa a ser Deus. Quando eu pego essa imagem e digo, já não é mais a mãe de Jesus, é uma deusa. Já não é Maria, é uma deusa. Começo a espalhar essa fé, essa heresia, fundando templos, criando templos, para prestar culto somente a essa imagem. Ou seja, deixou de ser um ícone, tornou-se um Deus. Olha o perigo. Foi como fizeram com a serpente de bronze. Transformaram ela em Neustã. Aí o rodapé da Bíblia vem conversar besteira, coisa que a igreja não dá veredito. Certo, meus queridos? Cuidado com esses vídeos dessas pessoas. Existem muitos católicos no YouTube, são chamados católicos protestantes. É joios que estão dentro da igreja disfarçados de trigo. Cuidado. Tem que se estudar o contexto histórico, tem que se estudar, averiguar os fatos para poder fazer o vídeo em cima daquilo. Trouxe aqui, mostrando para vocês, pesquise no YouTube, perdão, no Google, e vocês vão ver toda a relação desses deuses, 5 do céu, 7 da terra e 3 do mar. Meus irmãos, não esqueça aquele like e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre veja.